Olá a todos, 24º episódio do CBcast Unaí. Hoje aqui comigo o pastor Matheus Fernandes Gonçalves. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Rafael. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí. Deus abençoe. Nós falaremos sobre um assunto, que é muito importante. Mãos que abençoam, leis que protegem, atuando em defesa da juventude. O pastor Matheus Fernandes Gonçalves, ele, apesar de jovem, nascido em Uberlândia, mas desde há 31 anos atrás, mais de 30 anos atrás, você veio para o Unaí, né, Matheus? Exatamente. Virou unaiense, então, também. Já, de coração, estamos aqui. Maravilha. Ele é técnico em agropecuária, concluiu o curso técnico em 2009, bacharel em teologia pela FAETEL, lá de Uberlândia. Em 2022, aprofundou os seus estudos em liderança social com um curso na Falcons University. É ex-presidente e vice-presidente do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente aqui de Unaí. E foi por 2 vezes, né, Matheus? 2 vezes. Ex-presidente do CEMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. Ex-presidente da Comissão de Eleição ao Conselho Tutelar de Unaí. Fundador e atual presidente do Instituto Ação e do FEMEU, fundador e vice-presidente do Instituto Professar e membro fundador da UDEC, que coordenou a entidade por 8 anos, pastor no Ministério da Família de Deus e casado com a Patrícia. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, Matheus, aqui no nosso podcast. A primeira pergunta é o seguinte: que experiência te levaram a dedicar a sua vida para trabalhar com crianças e adolescentes, principalmente nesses bairros carentes aí que a gente já conhece? Você trabalhou no bairro Mamoeiro, hoje na Chácara Rio Preto. Obrigado de novo pelo convite, prazer estar aqui. E no papel fica até bonito, quando fala esse tipo de coisa, mas a vida é para servir mesmo. Há uma frase que diz que o exemplo é que nos arrasta, que nos convence. E eu nasci no meio social. Tanto o meu pai quanto minha mãe foram presidentes da PAI. Então eu nasci nesse ambiente. Me lembro dos jantares, almoços na época de domingo. A gente estava ali como criança, ajudava a recolher uma coisa e, enfim, estava envolvido na causa. Então começou desde a infância esse exemplo. Trouxe também essa questão do cunho religioso. A fé sem uma ação ela é morta. Tiago já nos diz isso, Então, além do exemplo dentro de casa, tanto do meu pai e da minha mãe na presidente da PAI, também fui vendo isso dentro do Evangelho de Jesus, que nos conduz a essa ação prática da nossa fé. Maravilha. E quais são os desafios que você pode destacar, assim, que essas crianças e adolescentes em bairros vulneráveis mais enfrentam? Para deixar claro para a população, para o nosso espectador, o que é o dia a dia de uma entidade como a UDEC, como o Instituto Ação? Eu acho que, se eu pudesse numerar apenas uma, eu falaria de referência familiar ou de estrutura familiar. Quando nós adultos falhamos, da porta para dentro, a gente vê tudo isso. A pobreza, a miséria, as circunstâncias, o aliciamento ali, que chega até ela, nada mais é do que reflexo desses muros da proteção básica, familiar, que falham. Eu costumo dizer que a primeira barreira é a família, a segunda é a igreja, e a terceira são os órgãos de proteção. Porque o vínculo que a família tem não se compara, E em seguida da igreja com todo o seu envolvimento na comunidade também, de um modo geral. Então o maior desafio que eu vejo é a nossa família que passou por desestruturações, a nossa família Brasil, Nós temos talvez um dos maiores índices de ausência paterna, principalmente no registro de nascimento, Certo. Tanto é que o CNJ, há algum tempo, principalmente desde 2012, vem lançando projetos junto com os cartórios e a comunidade, campanha Pai Presente, para tentar reconhecer a paternidade, que é um primeiro passo ali para aproximar mais a família e os cuidados que todos nós devemos ter, Agora, são ciclos, Matheus, muito difíceis de serem rompidos, porque conversando com esses jovens vulneráveis, alguns mais complicados, como o jovem em conflito com a lei, o adolescente em conflito com a lei, a gente percebe que eles vêm de um ciclo muito forte. O diálogo com eles, tudo liga à delinquência e à criminalidade. Eles não têm assim uma visão de que ele pode desenvolver um trabalho, ele pode estudar, ele pode ser alguém na vida. É muito complicado.
Como a fé pode ajudar esses adolescentes a superar, né, esses desafios e quebrar esse ciclo? Eu acho que quando a gente pega adolescência e jovens, a gente vê, então, a falta de referência de fato, né? Essa desestrutura que nós citamos aí no início, ela vai refletir na adolescência, peraí, né? Em quem eu me espelho? E na fé a gente consegue encontrar isso. Tanto de exemplos bíblicos, às vezes um líder de um pequeno grupo, de uma célula ali, que esse jovem se aproxima, né? As vertentes que a gente faz de capelania, né? Dentro do próprio sistema prisional, tive o prazer de fazer isso, quase 3 anos ali no Sócio Educativo de Unai, desde a sua abertura, né? Então, quando a gente se coloca em um lugar de referência, né? De suportar um ao outro em amor, eu costumo dizer que às vezes a gente entende errado essa palavra bíblica, suportar um ao outro, e a gente fala assim, não, eu vou tolerar o Dr. Rafael aqui, né? Mas não é isso. É ser o suporte. É como essa base aqui segura esse microfone. Então eu acho que o que esses jovens alcançam na fé, no cristianismo, na igreja, pessoas que estão dispostas a ser uma base, né? O próximo passo, abrir a oportunidade da empresa para ele conseguir o primeiro emprego ali. Né? E a importância de você mexer logo nessa população, que são os jovens que estão formando a sua cognição, estão em desenvolvimento, mesmo que eles tenham cometido delinquência, nós não podemos desistir e principalmente atuar ali para fugir desse ciclo que eles têm de muita vulnerabilidade, muita maldade dentro da comunidade que eles se inserem. Então, às vezes você trabalhando logo ali com imediatidade, né? O Guilherme Shelby sempre diz isso, né? Você tem que atuar com imediatidade com a criança e adolescente. Por quê? Porque o tempo deles é diferente do nosso. A gente normalmente nós não temos problema nenhum de termos amizade com pessoas de 20, 30 anos, 50 ou até mais. Agora o jovem, por exemplo, ele não tem amizade. Por exemplo, se tiver um adolescente de 12 anos, não gosta de andar com meninos de 9 anos. O tempo deles é diferente. Por isso que, se você, por exemplo, deixar para aplicar um aconselhamento, ou que seja um castigo, retirar alguma televisão ou celular, depois de uma semana que ele cometeu um desvio, né, isso já não tem mais eficácia quase nenhuma. Então, é importante que todos nós trabalhemos com imediatidade. Né? Esse jovem entrou no sócio educativo, ele tem que receber a palavra, ele tem que receber um conteúdo de fé, para ele ver que existe outro caminho, né, Matheus? Então, o trabalho é muito importante. Só aproveitando o gancho aí, quando a gente deu a posse, né, então presidindo a comissão da eleição do Conselho Tutelar, aquela vez que eu estava na vara da infância, se não me engano ainda, nós falamos uma palavra para os conselheiros. 10 minutos de uma criança numa casa com um cuidador faz muita diferença. Então nós não podemos ser tardios e nem inertes em tomar uma atitude. Né? Isso vale para toda a sociedade, não é só os órgãos públicos, não é só pais, né? Porque a própria Constituição fala que criança e adolescente, principalmente os vulneráveis, é um desafio para todos nós, instituições, família, igreja, Estado, né? Todo mundo tem que estar engajado para buscar ali, né, um melhor encaminhamento para eles. Quais projetos, você pode destacar para nós? Você tem pouco tempo aí de vida, né? Muito jovem, muita coisa já desenvolvida. Eu lembro das suas atuações lá na UDEC, muito ativo, né, e parceiro do Poder Judiciário nesses desafios. O que você pode citar para o espectador para ele entender como é que os projetos chegam até essa comunidade? A vontade de pessoas que se reúnem para fazer o bem simplesmente começa. Eu me lembro quando a UDEC começou, né, antes até de formalizar. A gente, por ter um viés, na época havia um vínculo com a ICEA, né, a igreja ICEA. Então a gente chamou membros da igreja, aula de karatê, aula de futebol, isso. E nós fomos começando o voluntariado desse projeto. Né? Aí tomou forma, né, se constituiu formalmente e chegou onde chegou, né, com quase 300 atendimentos diários aí. Mas a Maria Tereza, ela fala uma frase, para mim, extraordinária. Que ela diz assim, olha, nós não sabemos a mudança ou a transformação que um sorriso é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Que ela quer dizer muito simples. Né? Uma pequena ação minha pode mudar muito. Eu estava dizendo ontem com os meninos que a gente estava junto, olha, você foi no mercado, tem uma criança ali, senta com ela no meio-fio, gasta 10 minutos com ela, ouve a história dela, né? E se identificar alguma coisa, acione quem precisa ser acionado para proteger essa criança. Então está muito mais fácil do que a gente imagina.
né? A gente às vezes quer pensar nas ONGs que são grandes já. Exato. Né? Não, eu tenho que montar uma instituição gigante. Não, comece com o que você tem, né? Com a sua força. E eu gosto muito do exemplo bíblico quando Jesus fala para ele assim, olha, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Então ele não compara a minha força com a força do Senhor. Ele diz, olha, é com a sua força. E na obra social ou na proteção de crianças e adolescentes também, da mesma forma. É o que eu posso fazer que tiver ao nosso alcance. Vocês foram na veia certa, né? Karatê, uma arte marcial que tem muito mais a oferecer do que uma simples arte marcial. É uma filosofia de vida. Então, vocês trabalham exatamente com aquele ponto. Esporte, desporto, teatro, né? A gente vê lá balé, também tem música, né? Uma coisa muito interessante também que eu me lembro visitando a Aldec algumas vezes, né? Palestras, né? Participação dos pais também. Não é só a questão de alimentação, né? É muito mais do que isso. Eu acho que isso que realmente é um destaque forte. E é o que você falou, ouvir, entender aquele indivíduo no seu contexto. E às vezes até dar o poder para ele, mesmo que ele tenha uma dificuldade de adaptação, né? Porque não é fácil você lida com um jovem, com um adolescente que já vem de uma família desestruturada em todos os sentidos, né? Então, a gente até pega um exemplo lá, muitas vezes, tem um exemplo de um diretor de casalar que um jovem lá dentro interno xingou ele porque ele ia desligar a televisão, que era o horário de desligar, né? Na frente de todo mundo, xingou esse diretor. Ele muito sábio, chamou esse jovem num canto, tirou daquele ambiente junto com os outros para não humilhá-lo, né? Entendendo o contexto que ele está, e conversou com ele, olha, é o seguinte, você vai ter que me ajudar. Você tem 10 minutos para desligar aquela televisão, senão eu vou ter que transferir esse nosso diálogo para a polícia militar. Isso não é legal. Então você mesmo vai lá e resolve isso, me ajudando. Então você acaba dando poder e compreendendo aquele jovem para que ele vá e se fique convencido a ter uma atitude adequada, que é o que você falou, que depende do interior dele. Você mexe com o interior dele para ele poder se alavancar. Então é muito interessante esse ponto. Há uma máxima que diz que a infância não é uma sala de espera. E eu vivi isso muito na escola agrícola e na época a gente comparava muito com as escolas no perímetro urbano, que escolas convencionais, né? Um aluno de terceiro ano na escola convencional, eu posso ir no banheiro, né? Na escola agrícola eu vivi uma liberdade um pouco maior nesse sentido de responsabilidade, né? Então foi dando essa medida para nós. Então, quando pega o mundo profissional, essa construção fora, ficou muito mais fácil, né? Adaptar isso em estatística também, quem passa por um curso técnico, né? Ele tem mais chance de adaptar na faculdade ou no mercado de trabalho. Você puxou um tema que eu acho muito importante para os jovens, que são as escolas agrícolas, que infelizmente hoje estão assim, um pouco desacreditadas. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande. Mas talvez nós não precisemos de criar ou construir mais escolas agrícolas, né, manter as que já existem, mas acho que o espírito das escolas agrícolas precisam entrar nas escolas públicas, né? Porque, para mim, toda escola pública, num cantinho que seja ali, tinha que ter uma horta e o jovem tinha que aprender a produzir, né? Tem outros exemplos das escolas cívico-militares também, que pegam na gestão ali e conseguem fazer um convencimento muito maior em apoio aos professores e diretores da escola, que são também interessantes. Mas o exemplo da escola agrícola também, ele, assim, né, ultrapassa, né, qual é essa experiência que você tem lá de dentro? Você estudou aqui? Eu estudei aqui, né, formei aqui no Naí mesmo, na época o Eloy, bem conhecido na cidade, né? Tempo. Meu próximo convidado, inclusive. Era o diretor nosso. Espero que eu não conte algumas histórias, então. Não vai ficar imune, não. Mas a experiência é essa responsabilidade, né, com supervisão, claro. Me lembro que para chamar um pai na escola agrícola, a casa tinha que estar caindo já, de fato, né? Então assim, não, se você fez errado, vem cá, vamos capinar aqui, vamos limpar ali, vamos, né? Lembro uma vez que o Eloy colocou a gente para limpar a parede lá da sala, que ele tinha rabiscado. Isso vai trazendo essa maturidade para o adolescente. Eu me lembro dos projetos que a gente tinha lá, o projeto Eleitor do Futuro. Me chamou muita atenção a organização daqueles jovens, todo mundo alinhado, de botina, calça jeans e uniforme da escola. Meninas, homens, todos. Todos eles, assim, muito dispostos, né? Então,
Cheguei lá, não precisei fazer muita coisa, palestras longas, nada. Eles mesmos tomaram frente, a gente só deu as ferramentas, foram lá, fizeram uma baita de uma apresentação. E me surpreendeu, porque você pensa, são alunos da escola agrícola, talvez vão ter dificuldade com a questão de cidadania e se destacaram muito nisso pela facilidade que eles tiveram e engajamento, né? Então eu fiquei impressionado ali com a organização desses jovens na escola agrícola. A postura é diferente, né? A forma de atuar é diferente. Então esse espírito eu acho que poderia ser, né, praticado. É o mesmo viés, como o senhor disse, das escolas cívico-militares, né? E também esteve na ABMIL, se não me falha a memória, o ano passado, vai ser uma associação que ajuda a implantação dessas escolas no município até hoje, da parceria público-privada, né? É muito interessante. Muito bem, Matheus. Como é que lá no Instituto Ação, hoje, você trabalhando lá nas Chácaras Rio Preto, o que está sendo desenvolvido lá? Começou há pouco tempo, né? Nós temos um ano e alguns meses de instituto nas Chácaras Rio Preto. Hoje nós temos lá karatê, capoeira, coral está começando agora e mais o atendimento sociofamiliar. A gente trabalha lá em parceria com a Associação do Bairro, então estrutura física deles, estrutura humana do Instituto. E queremos também, nos próximos 2-3 meses aí, conseguir levar uma extensão já para o bairro Novo Horizonte e adjacências. Ali me surpreende bastante, um território daquele tamanho. Muito grande. Nós não temos praticamente ONG nenhuma. E muitos desafios, né? Muitos projetos para serem, atuados lá. E como é que o engajamento da comunidade local passa a ser uma peça fundamental para esses projetos evoluírem? Há uma construção relacional, né? Eu costumo dizer que o que mais funciona na transformação de vidas é a mesa, né? É onde a gente come junto, onde a gente conversa muito, e com a comunidade do mesmo jeito. O mineiro, de um modo geral, ele é um pouco mais retraído, né? Então, quando a gente começa a ganhar essa confiança, a cumprir o que foi prometido pela entidade, essa entrega, ver que não é algo passageiro, né? Essa família vai se envolvendo com a gente e com isso a gente pega os princípios que nós estamos trabalhando com a criança e conseguimos implantar também dentro da casa. Agora, é um caminho a médio e longo prazo, né? São 5, 10 anos ali na comunidade para ganhar o respeito dela. Demora um pouquinho. Demora um pouquinho. E quais histórias de superação, esperança você pode destacar, se puder comentar aqui para nós, para o nosso espectador verificar que realmente vale a pena insistir nessa ideia, nesses projetos, apoiá-los também, o que você pode nos citar? Uma das experiências mais marcantes que eu tive foi nos atendimentos dentro do SOS, um jovem já maior na época, hoje ele chama a gente de pai e mãe até hoje, mas ele veio morar com a gente assim que saiu da nossa casa, Eu me lembro de situações de às vezes pegar na mão dele e ensinar a comer com garfo e faca, Ele tinha uma vulnerabilidade social gigante, e com isso todo o histórico vem, em seguida. Quando a gente fala isso, nós não estamos tirando a responsabilidade das escolhas, obviamente, Estamos apenas explicando a situação que esse jovem se encontra. Mas, saiu de casa para voltar a cuidar da mãe dele, trabalhando, enfim, sustentando a família. Um dia eu estive lá, a casa estava meio desorganizada, falei, olha, não entendendo não, foi isso que você aprendeu não. Na outra semana voltando, estava tudo ajeitado. Então, básico, E a gente precisa estar disposto a entender que o problema é nosso. Tem uma frase que o pessoal fala muito no meio social, diz assim, não, nós estamos fazendo o serviço que era da prefeitura, não poder público. Destinar a responsabilidade, nós temos que assumir. Exatamente, eu não concordo com ela, pelo contrário, eu acho que a responsabilidade é de todo aquele que viu a necessidade ali e precisa fazer alguma coisa a respeito. Claro que um serviço socioeducativo bem feito pelo município, que é o executor, de todas as medidas assim meio aberto, socioeducativo mesmo, meio fechado, eles são obviamente muito importantes nessa etapa, Mas é preciso pensar o depois, e aí é que é onde se encontra, todo esse apoio para acompanhar, para evitar reincidência e buscar superação. Uma coisa que eu sempre bati na tecla nesse sentido, principalmente do jovem que saiu do SOS, Um conflito com a lei, é a questão da oportunidade. Sim. Porque geralmente vem de uma vulnerabilidade financeira também,
né? E ele tenta ali 1 mês, 2, 3, 6 meses tentando um emprego formal, né? Às vezes tem ainda uma linguajar que a empresa não absorve bem, às vezes dá roupa e tal. E nisso o que acontece? Ele já vai afunilando de novo. Isso. E o traficante está lá, a criminalidade está lá, não, pode vir para cá que nós vamos te dar sustento, todo o apoio. Ele cai na enrascada de novo, né? Então nós precisamos também, eu estou disponível aqui, a minha empresa é uma empresa cidadã, a ponto de dar essa oportunidade para quem precisa recomeçar e emprego não falta aqui no Naí. O Naí região tem muita oportunidade, construção civil, estudo, as instituições funcionam, o EJA funciona muito bem, né? Às vezes o rapaz está atrasado aí no estudo, né? Tem muitas oportunidades, né, Matheus? Eu acho que o caminho está posto, né? Também a sociedade engajando, dando uma chance, né? Acho que isso é importante mesmo. Como você estabelece as parcerias, né, para você fortalecer o seu trabalho com as crianças e adolescentes vulneráveis? A gente sempre busca, eu entendo que na unidade, né, a FEMEG, a gente trabalha isso, né, a junção de juventudes, todo fato fica mais leve. Então, quando a gente junta, seja governamentais ou não, uma associação de bairro, um TJ, né, a instituição que a gente faz parte ali, a igreja local, seja de qualquer denominação, né, me lembro no Mangueiro, nós, como pastor, sentado na mesa com algumas pessoas do Centro Espírita ali, mais a comunidade católica, a gente buscando um meio de cruzar dados para que aquela família fosse de fato atendida da forma que ela precisasse. Então eu acho que essas parcerias, né, elas juntam a força e diminuem a carga para todo mundo. Aí tem esse diferencial. Além da população ser muito engajada em si mesmo, nós temos todos os setores religiosos também muito unidos, tá, nesses objetivos. Você vê sempre os espíritas fortes, igrejas fortes, unidas, né, nesse projeto, clubes de serviço, né? Então a gente tem assim um grande apoio. Então realmente isso faz a diferença, né, Matheus? 2 mãos, 3 mãos, 4 mãos fica muito mais prático. E nós não somos bons em tudo, precisamos reconhecer isso. Então, onde eu sou bom, eu coopero, onde eu tenho minhas fraquezas, o outro coopera, e juntos a gente consegue fazer um trabalho muito mais assertivo. Por falar em fraqueza, quais são os desafios que você mais enfrenta para que o projeto prospere? Porque você falou, a longo prazo é assim mesmo que ele funciona, né? Para virar um programa mesmo, depois do projeto implantado, é preciso uma paciência e também uma sustentabilidade, né? E que desafio que você enfrenta, assim, para engajar esses projetos em alguns bairros tão complexos como o Rio Preto, né? Chacras Rio Preto, agora lá deve abranger até todos aqueles bairros circunvizinhos ali, Sagrada Família, né? Iuna, Novo Horizonte, uma parte do Caranã. É uma extensão muito grande, e é um bairro que são cidades, na verdade, né? Os principais desafios, né? Recursos humanos, e muitas vezes, tanto voluntário ou investidores que a gente tem dificuldade de investir em recurso humano. E quando eu peço um uniforme, a pessoa está pegando, né, o uniforme ali, está vendo ele, né? Eu sei para onde o meu dinheiro está indo. Quando nós falamos de pagar salário, às vezes eu não consigo visualizar, né, isso ali. Eu dou muito exemplo das campanhas de Natal, que são importantíssimas na nossa cidade, né? Mas a gente vê uma mobilização de cestas básicas gigantes no período natalino, e é bênção, mas e os outros 11 meses do ano? Né? Aonde nós estamos? Então, mesmo que seja uma mobilização menor, uma contribuição menor, né, a gente precisa entender que esse atendimento, principalmente a criança e adolescente, ele precisa ser contínuo. Né? É o instrutor que está lá toda semana com ele, é o assistente social que está lá, né? É o lanche que está ali, né? Eu me lembro do Mamoeiro, por exemplo, de crianças que comiam na escola e comiam na UDEC, né? Ela não tinha uma refeição fixa em casa. Então, quando veio o Covid, as escolas fecharam por um período, né? Havia um desespero, nós também tivemos que reduzir ali e, enfim, quase não atender, né? Mas em alguns casos eu ainda
quebrei um pouquinho a normativa da época, confessar aqui. Por quê? Criança está com fome. Então, com toda a organização ali, do melhor jeito possível, a gente vem cá pelo menos comer. Um velho ditado, né? A necessidade não conhece princípio. A gente tem que suprir a necessidade para a gente poder alavancar alguma coisa. Marcar os anos. Então, assim, a legislação hoje nos pede um prazo, né? Até as parcerias públicas acontecerem. Né? Um ano de execução de serviço. Aí até que tramita de novo, é mais de um ano. Então, as entidades conseguem fazer algum tipo de parceria pública no terceiro para o quarto ano. Né? E isso dificulta esse processo inicial. Então, é nas parcerias privadas. Né? Hoje nós temos meio, por exemplo, de sustentação, né, de doadores recorrentes, né, via cartão de crédito, via boleto, via Pix. Essa é só um link, coisa de 5 minutos você faz o seu cadastro e a doação chega nessa criança, você vai receber também essa prestação de contas de forma contínua. Então, assim, se envolva em alguma ONG, sirva essas pessoas, com tempo, com dinheiro, com recursos, com materiais. Deixar claro para o espectador, que às vezes até tem um viés mais jurídico aí, a ONG tem até um nome, vamos dizer assim, mais que a lei mesmo contempla, que é a Organização da Sociedade Civil. Então, OSCs é um nome mais técnico, né? Só para lembrar que é praticamente a mesma coisa, né? Não tem diferença. No Brasil, o termo ONG não existe exatamente, de forma formal, né? Ficou comum no nosso meio, mas é OSC de fato, né? Muito bom. É justamente a organização civil, o povo se envolvendo e formando algo que transforma a vida. Aproveitando até associações já existentes, né, para engajarem nesse ponto. Você mencionou associações de bairro, isso é muito importante. O foco coletivo é muito importante. Tem a força, né? Exato, uma união, né? Faz a força. Mateus, nós estamos chegando ao final do nosso episódio, que é muito curto, né? Muita coisa para se falar, muito interessante esses pontos que você citou. A gente poderia ficar falando bastante aqui sobre questões de adolescentes em conflito com a lei, sobre as questões da abordagem nas escolas. São temas que certamente você aqui virá novamente, né? E o espaço está aberto tanto para você como todas as lideranças, né, religiosas, porque a gente entende que isso é fundamental para o jovem. E gostaria que você falasse aí uma mensagem para o jovem, uma mensagem final, né, principalmente para eles, jovens, os nossos espectadores, sobre a mensagem de fé, né, que você pode até colocar. E uma preocupação que eu lembrei aqui, que vocês também têm muito, né, é com algum aspecto cultural negativo que hoje, no século XXI, principalmente a partir do ano 2000, na pandemia se intensificou, que é o acesso a conteúdos impróprios nas linguagens de música. O celular e a tecnologia atrapalhou muito, porque dificulta o controle dos pais sobre aquilo que o adolescente está vendo, né, tá assistindo, e tem acesso a muita coisa indevida, né, Matheus? Então esse é o espaço para você dar essa mensagem para os nossos jovens e nos engajar em outros, né, em outros pontos. Essa questão que o senhor abordou agora, né, da questão cultural nossa, talvez é um dos gritos que nós temos mais dado nos últimos dias. Porque a linguagem de uma música, a linguagem de um teatro, a linguagem de um filme, comparado a um episódio pornográfico, de fato, dependendo da idade da criança ali. Então nós temos que levantar esses muros de dignidade. No gabinete pastoral, né, a gente vê muito essa experiência. Lá na frente, com 20, 30 anos, jovens que tiveram a sua inocência sexual, vou dizer assim, rompidas por causa de uma cena de um filme, por causa de uma música que entrou ali e mexeu, ou desconstruiu aquilo que estava numa fase de acontecer. Então nós precisamos de fato aumentar o nosso filtro aí, né? Não somos contra a cultura, obviamente, mas cada fala, cada episódio, cada imagem para o seu devido público, né, tá assistindo. E como mensagem final, nós temos um lema que eu uso ele como norte de vida, eu queria deixar ele de exemplo, emprestá-lo aí para quem quiser pegar, que é amar a Deus e servir pessoas. O amar a Deus, ele entra justamente essa questão de servir, né, de se envolver na igreja também. A vida comunitária, como nós falamos, ela é muito importante, né? E nesse lugar nós vamos encontrando referências, nós vamos encontrando pessoas que passaram por situações que nós estamos passando hoje, e nessa troca nós vamos crescendo. Então, ame a Deus, mas ame em sentimento,
Jesus chega a dizer para nós em João capítulo 15 o seguinte, olha, quem guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, e será amado do meu Pai. Então o padrão de amor de Jesus não é o que eu sinto por ele, mas se eu estou disposto a caminhar no que ele me pediu ou não. Né? Então fica esse confronto no nosso cristianismo. E esse amor de Jesus precisa servir para a segunda fase, que é servir as pessoas. Voltando lá no início da nossa conversa de hoje, doutor, servir como nós temos. Seja muito, seja pouco, seja quase nada no nosso olhar, pode ser totalmente... As nossas possibilidades, mesmo que parece ser pequeno, mas cada um ajudando, obviamente nós teremos ali engajamento. E vou fechar com Madre Teresa novamente, né, onde ela diz assim, olha, o que eu faço é uma gota no oceano, mas sem ela o oceano seria uma gota menor. Então, às vezes a nossa percepção é essa, é muito pouco, mas sem aquele pouco, o problema é maior ou a solução é menor. Muito bom. Deus, eu agradeço a sua presença aqui, né? Sinta-se à vontade para voltar quando for algum tema específico, né? O espaço é aberto para você estar aqui conosco sempre, né? E quiser fazer algum convite, me parece que o Guilherme Shelby ia comparecer ao UNAI também para participar de um evento. Na verdade eu tenho 2 convites, vou aproveitar o outro, eu nem briefei o senhor também. Nós temos o Dr. Guilherme Shelby dia 3 de abril, tá? Vai ser 19h30 da noite. A palestra dele, o local ainda está sendo ajustado. Vai falar justamente da pauta criança e adolescente, né? Ele que é um procurador e traz essa construção já há muito tempo. Diversos livros publicados, né? Que nos ajuda muito. Tem bastante as nossas ações, né? Então assim, fica o convite, aqueles que nós vamos divulgar isso um pouco melhor a partir de março agora. Mas já fica extenso o convite. Quem quiser saber mais informação pode entrar em contato. Nós já vamos estar passando sim. E o segundo convite, nós temos uma conferência justamente de adolescentes e jovens. Sim. Que acontece 17, 18 e 19 de abril. Né? Uma conferência chamada Inside Out, que visa justamente, o nome fala de dentro para fora, né? Que visa justamente essa transformação interior deles, preparando para caminhar. Já tem um local definido? Colégio do Carmo. Colégio do Carmo. Né? Vai ter cantores conosco, vão ter... no auditório? Na quadra. Na quadra. Na quadra. A expectativa nossa é 500, 600 jovens envolvidos. Muita gente. Matheus, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu currículo aí ajudando a sociedade e muito bom aqui estar com você, né? Passa uma tranquilidade muito grande, né? Pela religiosidade que você tem, pelo contato, né? Pela sabedoria que você nos transmite. Obrigado, viu, pela presença. Estamos encerrando então o episódio. Até logo. Obrigado por assistir.